grande prazer estar aqui hoje, atendendo a um especial convite do querido amigo professor João Roberto Moreira Alves, presidente do IPAI, e ele me sugere que fale brevemente sobre as relações entre tecnologias e inovações a serviço da educação. Esse tema não poderia ser mais instigante, é um tema muito importante, muito necessário e muito atual. Na verdade, a gente não pode imaginar que isso seja uma coisa recente. As inovações e as tecnologias sempre impactaram a educação e vice-versa. Só a título de exemplo, lembremos que o livro moderno, descoberto, entre aspas, inventado, entre aspas, por Gutenberg no século XV, mais ou menos em torno de 1453, mais ou menos meio século antes da América e do Brasil serem descobertos pelos portugueses e pelos europeus, nós já tínhamos um problema grave, porque a mídia, o meio segundo o qual nós transmitimos informações, a acessibilidade dos alunos, dos estudantes ao conhecimento, se dava através de manuscritos muito raros. Foi exatamente o advento do papel como inovação, a utilização inovadora de Gutenberg da prensa, que permitiu que a gente produzisse aquilo que nós chamamos o livro moderno. O livro moderno teve um impacto enorme, porque ele possibilitou aos estudantes ter agora, em grande quantidade, a oportunidade de estudar mesmo na ausência do professor, coisa que antes do livro moderno era muito raro e muito difícil. Essa escalabilidade da educação já foi uma consequência de inovações associadas a tecnologias, a técnicas, que permitiu que as nascentes universidades europeias pudessem ocupar um espaço muito maior do que ocupavam antes, novas universidades surgiram, todo aquele clima que dá origem ao Renascimento, o Renascimento greco-romano, a descoberta de novos mundos, um conjunto de novas invenções, um conjunto de importações de elementos vindos do Oriente, que fez com que nós tivéssemos o clima propício para o surgimento daquilo que nós chamamos a ciência moderna. A ciência moderna calcada no método científico elaborado e burilado por Galileu Galilei, acrescentado com ferramentas matemáticas fundamentais por Isaac Newton, como o cálculo diferencial integral, que fez propiciar as condições para que a gente pudesse engendrar, através da ciência, um desenvolvimento de tecnologia que nós não conhecíamos antes. Talvez o maior exemplo disso, não o único, mas um exemplo muito emblemático, é a máquina a vapor do século XVIII, de James Watt. A máquina a vapor, inicialmente pensada e utilizada para aprimorar a capacidade de obter carvão mineral, particularmente na Inglaterra, que fez com que o Império Britânico explodisse, porque tinha energia abundante, tinha carvão abundante, tinha carvão de qualidade, e a máquina a vapor foi um elemento essencial para permitir que você retirasse a água de uma forma sistemática muito mais eficiente e eficaz do que anteriormente. Esse cenário prepara o processo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que ao longo do século XIX, particularmente ao longo do século XX, tem seu ápice. E o século XX, calcado exatamente numa educação centrada num ambiente universitário, a ciência e a tecnologia se conectando e se engendrando de uma forma muito especial, sugerindo inovações que impactavam nesse parque industrial, fizeram com que a gente, nós, seres humanos, tivéssemos um século miraculoso. Nós começamos o século XX enquanto espécie, enquanto Homo sapiens, com uma expectativa de vida de 43 anos. E terminamos o século XX com uma expectativa de vida de 76 anos. Portanto, foi graças à educação, à ciência, à tecnologia, às inovações, que nós conseguimos não só quase dobrar a nossa expectativa de vida, mas uma qualidade de vida muito superior. Mas o mundo não é linear, o mundo não é tão simples, o mundo é mais complexo. E quando nós adentramos o século atual, o século XXI, há o advento de uma novidade não tão evidente inicialmente,
que foram as tecnologias digitais. Muito embora as tecnologias digitais já fossem provenientes das contribuições de pessoas como Alan Turing. Por sinal, falo disso muito à vontade, porque eu sou Ronaldo Mota, sou diretor acadêmico do Instituto de Tecnologia Turing, o ITuring, em homenagem àquele que, em meados do século XX, criou, é considerado o pai da computação moderna, o pai do computador como nós o conhecemos hoje. Ele desenvolve uma ferramenta, ela tem uma aplicabilidade imediata na questão da Segunda Guerra Mundial, que permite decifrar o enigma dos alemães e a localização das tropas alemãs, que, de certa forma, viabiliza o chamado Dia D, por exemplo, onde as tropas aliadas têm uma vitória que teve um papel significativo em terminar a Segunda Guerra com a vitória dos aliados. Esse computador passa a ter uma dimensão enorme, ele tem uma capacidade de cálculo que nenhum homem, nenhum conjunto de homens poderia ter, e, portanto, se transforma numa ferramenta fundamental que começa a modificar a sociedade. Porém, a modificação, no sentido mais profundo e mais rápido do termo, ela vai se dar na virada do século, quando aquilo que era até então uma muito importante máquina de utilização, ou no âmbito militar, ou no âmbito de alguns laboratórios universitários, ela se dá numa escala de modificação da sociedade como um todo. Exatamente pela acessibilidade à rede mundial de computadores, como nós a conhecemos hoje, internet, que vai muito além do impacto puramente econômico, mercantil, militar, acadêmico, e passa a ser uma ferramenta que modifica de forma brutal todos os setores da sociedade, sem exceção. Educação é um deles. Ou seja, nós passamos a estar submetidos a um vórtice digital. O que é um vórtice digital? É um centro atrator onde todos os conceitos, as instituições, os valores da sociedade são atraídos em direção a esse centro, são sugados por esse centro, são reconceptualizados e são praticamente reemitidos de volta, agora num novo conceito à luz de terem sido submetidos a um vórtice digital. Isso aconteceu com todo mundo. Se a gente pensasse, por exemplo, o banco de hoje ele só tem uma leve memória do que foi o banco do passado. Não houve, no século XXI, abertura de nenhuma agência física, porque passamos a trabalhar puramente no mundo das agências virtuais. Os bancos, e são grandes, criados no século XXI, são bancos que já nasceram nesse novo conceito, sem ter a necessidade de ter uma agência presencial, que era uma característica dos bancos passados. Eu cito os bancos, mas poderia citar qualquer outro setor de comunicação, poderia citar a educação. Educação já não é a mesma e a transformação é muito rápida. E a transformação ela não é puramente decorrente da agregação de tecnologias, obviamente que isso é evidente, todo o processo segundo o qual aquilo que no Brasil nós chamamos de educação à distância, ou aquele modelo online, ou aquilo que vai além do face a face, ele passa a ter cada vez um papel mais significativo. Isso agora incorporando os elementos híbridos, nos quais você traduz em ferramentas tanto de um modelo online como de um modelo chamado presencial. Mas talvez, e esse é o ponto que eu queria explorar nesses poucos minutos que eu tenho, a grande transformação ela não se expressa diretamente pela incorporação de tecnologias, mas se expressa em decorrência das consequências da sociedade ser uma sociedade digitalizada. Ser uma sociedade digitalizada significa, grosso modo, que a informação está totalmente acessível, ela é instantânea e ela é basicamente gratuita. O que ela não for de imediato tende a ser muito rapidamente. Ora, se nós temos um sistema, uma sociedade onde a informação está totalmente acessível, ela é instantânea, inegavelmente, e tende a ser gradativamente totalmente gratuita, qual é o significado de eu imaginar uma escola, em qualquer nível educacional,
onde seu papel principal, se não único, seja transmitir informação. Ora, se o papel único, e eu sei que não é, mas se o papel único da educação ou do ensino fosse transmitir informações, eles passariam a ser algo quase que inútil ou bastante vulgarizado, dado que o que mais se tem hoje é informação. Eu não preciso mais me ater a uma preocupação de uma transferência de conteúdo via memória e um conjunto de procedimentos e técnicas. Significa que formar um profissional no século XXI, e esse é o ponto crucial, passa a ser muito distinto do que foi formar um profissional no século XX. No século XX, dotar alguém de um conteúdo previamente estabelecido numa determinada área do conhecimento, agregar a ele um conjunto de conhecimento, de técnicas e procedimentos, de alguma forma poderia, e o fez, gerar profissionais e cidadãos razoavelmente capazes, satisfeitos e que cumpriam um papel relevante. O que nós temos no século XXI? Problemas complexos e muito difíceis de serem previstos a priori. O que nós temos que formar? Alguém que domine, sim, conteúdos, procedimentos e técnicas, mas principalmente desenvolver neles, futuros profissionais, futuros cidadãos, a capacidade de aprender continuamente ao longo de toda a vida. Formar profissionais e cidadãos que não tenham medo dos desafios decorrentes de novas perguntas que não eram possíveis serem antevistas ao longo de um curso de graduação ou um curso técnico. Nós temos que formar profissionais que tenham desenvolvido uma maturidade do pensar continuamente muito diferente do anterior. Mais importante do que o que foi aprendido é crescer níveis superiores de consciência, onde a pessoa, o educando, vai se conhecendo cada vez mais e melhor e permite definir estratégias de como que eu lido numa circunstância perante um problema complexo, novo e que não depende de uma única área de saber. Os grandes problemas a serem resolvidos neste século, prioritariamente a partir daqui, ele depende de um conjunto de áreas de saber. Mais do que saber, significa você juntar a área de saber, fazer curadoria de conteúdos que permite você retirar daquilo que está totalmente disponível quais são os elementos que me propiciam resolver um problema, um projeto, um sistema complexo. Além disso, e não menos importante, mais do que nunca, é absolutamente relevante saber trabalhar em equipe. Ou seja, à medida que os problemas que restam ser resolvidos, ou boa parte dos problemas que restam ser resolvidos, não são mais solúveis à luz de uma única área de conhecimento, tampouco são solúveis à luz de um único pensador, por mais competente que ele seja. Portanto, nós, mais do que nunca, mais do que no século passado, muito mais, temos que nos preocupar com um conjunto de características que a gente costuma chamar de socioemocionais. Mas, basicamente, ele se resume muito àquilo que está associado a como que eu não trabalho mais individualmente, eu dependo de um grupo que me cerca, e o papel de liderança, seja que nível for, está associado a entender o outro, por se colocar na posição do outro, fazer algo em função disso e juntar conhecimentos, posturas, iniciativas, características que individualmente ninguém as tem isoladamente. Vejam, as rupturas provenientes das inovações, das tecnologias, são desafios fantásticos. Particularmente, esse ponto me interessa muito. A gente costuma usar uma terminologia, para encerrar, de que o século XX é um século do cognitivo, que supervalorizou o conhecimento, que supervalorizou a gente ser capaz de transferir um conteúdo, procedimentos e técnicas. O século XXI é mais difícil, é mais complexo, ele é mais metacognitivo, transcende a cognição. O meta no sentido de ir além. Significa que, além dele demandar que a gente aprenda ao aprender conteúdos, mas é como se alguma coisa quase subliminar me dissesse: o aprendizado ele é quase que um álibi, porque o que nós estamos trabalhando é a arte da aprendizagem ao longo de toda a vida.
São esses cidadãos, são esses profissionais que provavelmente terão mais sucesso em todos os sentidos e serão pessoas mais satisfeitas do século XXI. Portanto, tentar entender as conexões entre tecnologias, inovações e educação é parte dessa arte de tentar entender a vida. Um abraço a todos, um enorme prazer estar com todos os colegas aqui hoje.